Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda um PDF contendo 50 questões sobre essa temática. Estarei colocando o link na descrição desse vídeo. Basta você acompanhar através do canal. Por isso também é muito importante, que você se inscreva e ative o sininho, para estar recebendo notificações sempre que eu postar um novo vídeo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o regimento interno da UFRJ, o Estatuto e seu regimento interno, falando da instituição. Bom, logo no seu primeiro artigo, nós temos a definição de quem é a UFRJ. A UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma instituição que ela tem caráter de ensino, mas também tem caráter de pesquisa e de extensão. Normalmente, os indivíduos eles resumem a faculdade ao seu caráter de ensino, só que, na verdade, a faculdade é para além do ensino, também abrange a pesquisa e também a extensão. O ensino, no caso de uma universidade, trata-se de um ensino superior, aquele ensino que ele vai dar continuidade àquele ciclo básico que foi concluído lá no ensino médio. E esse ciclo de ensino superior, ele tem uma finalidade específica. Como a faculdade ela inclui diferentes cursos superiores, cursos de formação, você vai se especializar em um desses cursos. Especializar não no sentido de pós-graduação, especializar no sentido de que você vai trabalhar com conhecimentos específicos dentro de uma área para que você seja incluso dentro de uma carreira e consiga se desenvolver numa carreira. E aí você pode tanto desenvolver esses conhecimentos para aplicar dentro do mercado de trabalho, você pode também aplicar na pesquisa, dando continuidade, fazendo, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, tem diferentes finalidades esses saberes, são saberes múltiplos. Porém, como eu disse, a universidade ela não tem só esse caráter de ensino, ela também tem esse caráter de pesquisa. É uma instituição que ela se organiza também para interpretar, analisar dados, informações, para também contribuir para a sociedade com algum tipo de investigação que tenha uma utilidade. Ela pode não ter uma utilidade momentânea naquele instante, mas a longo prazo, aquela informação, aquele saber que foi construído e foi trabalhado, ele pode vir a servir a sociedade de alguma forma. E esse caráter de pesquisa acontece através de um planejamento, através de um método científico, orientado por um projeto, além de trazer informações com alta confiabilidade, tá? É uma área de conhecimento que ela vai trabalhar com dados fidedignos. E esse caráter de extensão? Se tratando de UFRJ, nós temos a Pró-Reitoria de Extensão. Essa Pró-Reitoria, ou falando de forma genérica, a extensão de uma universidade, ela tem como missão compartilhar tudo que é produzido dentro do ambiente universitário, compartilhar essas informações a quem? A sociedade, ao público externo. Todo conhecimento que foi produzido por meio do ensino e também através da pesquisa. Então, é um papel muito importante, porque é um papel de articular o conhecimento científico, com a comunidade. Então, a UFRJ, sendo uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, ela tem sede na cidade do Rio de Janeiro e também no estado do Rio de Janeiro. Foi criada através de um decreto, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro. E aí depois ela foi reorganizada por uma lei e passou a se chamar Universidade do Brasil. E por fim, através da lei número 4.831 de 1965, ela passa a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro, tal como nós conhecemos na atualidade. A UFRJ é considerada uma pessoa jurídica de direito público, estruturada na forma de autarquia de natureza especial, dotada de autonomia didático-científica, autonomia administrativa, autonomia disciplinar e de gestão financeira e autonomia patrimonial. A UFRJ, como sendo uma pessoa jurídica, significa que tem uma personalidade jurídica própria, está constituída por lei, que tem um conjunto de deveres a serem cumpridos, que também respeita uma série de pré-requisitos para atender a essa formalidade, como, por exemplo, ter uma organização própria,
atuar conforme a lei, ter uma finalidade, um propósito, ter uma capacidade jurídica reconhecida, que seja reconhecida por norma. E as pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. O direito público, temos como de direito público, por exemplo, os entes federativos, União, Estado, município, Distrito Federal. E nós temos também a administração pública indireta, que presta serviço à sociedade, à administração pública, só que indiretamente, como por exemplo as autarquias, que é o caso da UFRJ. Além disso, a UFRJ é considerada uma autarquia de natureza especial, porque além de cumprir com todos os requisitos de uma autarquia, ela também tem maior autonomia em comparação às demais autarquias, as autarquias comuns. Para fins de complementação, a autarquia ela faz parte, como eu já falei, da administração pública indireta, assim como as empresas públicas, as fundações públicas e a sociedade de economia mista. Falando especificamente da autarquia, que é o caso da UFRJ, ela é uma entidade de direito público. Além disso, ela possui um serviço autônomo, ela tem autogestão, ela consegue se gerenciar, ela é criada por lei e ela tem personalidade jurídica e patrimônio e receita próprios, né? O que faz com que ela tenha essa autogestão para poder, né, gerenciar o seu próprio serviço, né? A sua finalidade, que é uma finalidade educacional, uma finalidade de pesquisa e de extensão. Existem várias autarquias, tá? Como por exemplo o IBGE, como o INSS, como a Anatel, enfim, assim como a UFRJ que a gente está citando aqui. Vamos dar início às nossas questões sobre o regimento, né, o Estatuto da UFRJ. Eu irei disponibilizar para venda um simulado contendo 50 questões sobre essa temática. Quem tiver interesse, eu deixarei o link na descrição desse vídeo, beleza? Em breve eu estarei disponibilizando. É importante que, para que vocês sejam notificados em relação aos próximos materiais, vocês se inscrevam no canal e também ativem o sininho, beleza? Então, vamos à nossa primeira questão. Lembrando também da importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Vamos lá. De acordo com o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ, a mesma é considerada uma, letra A, pessoa jurídica de direito privado, letra B, pessoa jurídica de direito público, sob a forma de fundação pública, letra C, pessoa física de direito público e letra D, pessoa jurídica de direito público, sob a forma de autarquia de natureza especial. Bom, nós vimos, né, que a UFRJ é uma pessoa jurídica, né, tem personalidade jurídica de direito público, sob a forma de autarquia, porque tem uma autogestão, né? Mas é uma autarquia de natureza especial, tá? Porque ela se diferencia, além dela cumprir com os requisitos de uma autarquia comum, ela tem ali mais autonomia, tá? Portanto, a nossa resposta é a letra D. E o que seria a autonomia didático-científica dentro de uma faculdade? Como é que a faculdade ela exerce essa autonomia didático-científica? Estabelecendo sua política de ensino, de pesquisa e de extensão, seus planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Então, uma forma de exercer essa autonomia didático-científica é você estabelecer uma política para poder gerenciar, para poder ter ali um conjunto de normas, para você ter um norte, uma diretriz em relação ao ensino, em relação à pesquisa e em relação à extensão, que é o que é aplicado dentro do ambiente universitário, no caso aqui da UFRJ. E a partir também de planos, programas e projetos de caráter científico, que vão nortear essa produção científica, esse processo de investigação. E também, não só aqui falando da pesquisa no sentido da ciência, mas também a produção artística, por exemplo, além das atividades de extensão que vão para além do ambiente universitário, que tem aquele caráter também de compartilhar as ideias, compartilhar as informações que acontecem, né, dentro do ambiente universitário. Outra faculdade da autonomia didático-científica é criar, organizar, modificar e extinguir cursos observadas a legislação vigente e as exigências do meio social, econômico e cultural. Então, sim, aplicando a sua autonomia didático-científica, a UFRJ pode considerar que determinado curso ele não tem mais o porquê de existir. Ele se tornou desnecessário ou talvez seja mais interessante colocar aquele curso num outro, fazer uma fusão, né? Faz mais sentido ele ser trabalhado junto a um outro curso. Então, exercendo a sua autonomia didático-científica, a UFRJ pode sim criar um novo curso,
de acordo com as novas demandas da sociedade, pode alterar um curso já existente, né, a grade curricular de um curso, adicionar outras disciplinas e pode fazer com que um curso deixe de existir, tá? E claro que isso não acontece de forma arbitrária, tem que sim obedecer à legislação vigente, né, dentro dos parâmetros legais, tá? E também as demandas da sociedade, do meio social, econômico e cultural. Além de fixar os currículos dos seus cursos, observar as diretrizes gerais pertinentes. O fixar o currículo significa o quê? Significa que deve decidir qual será o currículo daquele curso, né? Deve estabelecer o currículo de fato, né? E dar transparência a ele, né? E dar ampla divulgação em relação a esse currículo dos diferentes cursos, né, que são desenvolvidos dentro do ambiente universitário. Também estabelecer o seu regime escolar e didático nos termos da legislação vigente. O regime escolar e didático são as orientações acerca daquele regimento escolar, né? Em relação à estrutura, em relação à normatização, em relação às ações didático-pedagógicas que vão acontecer naquela instituição. Pensando dentro de um caráter coletivo, né, de uma participação democrática, de uma gestão democrática. Ainda exercendo, né, a sua autonomia didático-científica, também compete ao UFRJ fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos, respeitadas as disposições legais. Então, vai criar ali meios para o ingresso de alunos, né? Esses alunos, eles concluindo o ensino médio, como é que eles conseguem acessar a universidade? Eles vão fazer ali um concurso, vão prestar um concurso, né, que é o vestibular, para conseguir acessar, e aí vai ter ali uma quantidade de vagas disponíveis. Tudo isso quem vai organizar será a própria UFRJ. Não só o ingresso através, né, de concurso, através de vestibular, mas também aquele reingresso, né, quando você também já fez uma outra faculdade, você faz a sua segunda graduação, a sua segunda licenciatura. Existem diferentes formas de acesso, né? E aí quem vai organizar isso, o processo de seleção, de admissão, a promoção e a habilitação desse aluno será a própria UFRJ, respeitando essa autonomia, que é uma autonomia didático-científica. Também, dentro dessa autonomia didático-científica, nós temos a UFRJ conferindo graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias. Então, uma vez que você conclui o seu curso superior, você vai ter ali o seu diploma de nível superior, de bacharel, de licenciado, por exemplo. Aí você resolveu fazer o seu mestrado acadêmico, mestrado profissional, você vai receber o título de mestre. E por aí vai, tá? Então, conferir esses graus, diplomas, títulos, compete ao UFRJ dentro da sua autonomia didático-científica. E também fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Então, a UFRJ, ela vai ali, junto aos seus membros, né, pensar a quantidade de vagas que de fato são necessárias, né, de recursos humanos para se atender a uma determinada demanda. Então vai se pensar no suporte que aquela instituição ela consegue absorver dentro da sua capacidade institucional. Um número de vagas, por exemplo, para poder ter o ingresso de universitários dentro de uma determinada área, ou até pensando aqui na questão de funcionários públicos, né, de funcionários para poder atender determinada demanda, não só de universitários, mas também de funcionários da UFRJ, o número de vagas tem que ser de acordo com a capacidade institucional da universidade, tá? Dentro daquilo que é realmente necessário. Não pode ser nem menos e nem mais, tem que ser de acordo. E para garantir essa autonomia didática e científica da universidade, cabe aos colegiados de ensino, de pesquisa e de extensão decidir dentro dos recursos orçamentários disponíveis sobre algumas questões. Quem é o colegiado? Grupos colegiados, né, fazem parte, órgãos colegiais, fazem parte de um ambiente, de diferentes ambientes públicos, universidades, órgãos públicos, e eles têm ali várias representações, vários membros de diferentes representações, por exemplo, da sociedade civil, ali da própria UFRJ, né, para tomar decisões em grupo, deliberar sobre determinados assuntos, através de diferentes experiências.
Por exemplo, vai ter também representantes dos próprios alunos, né, dos universitários, enfim. E aí o colegiado ele vai decidir, ele vai analisar sobre esse direcionamento dos recursos orçamentários disponíveis, levando em consideração a criação, expansão, modificação e extinção de cursos, levando em consideração que se cria um novo curso, você tem uma nova demanda orçamentária ali, você precisa de mais dinheiro, de mais orçamento sendo direcionado para isso. Também ampliação e diminuição de vagas, né? Vai se pensar ali se, a demanda aumentou em relação a um determinado curso, então precisa aumentar o número de vagas. Também elaboração da programação dos cursos, né? Elaborar e depois fixar essa programação, né? A ementa de um curso de nível superior, um curso de extensão também. Também programação de pesquisas e de atividades de extensão, né? Então também deve-se pensar sobre essas atividades de pesquisa que também envolvam a sociedade, atividades que vão para além da universidade, que comportem o público externo. Também a contratação dispensa de professores e planos de carreira docente. Ou seja, o plano de carreira dos professores, né? Em relação, por exemplo, à subida de nível, aos níveis que são ocupados pelos professores de acordo com o tempo, né? Vai passando o tempo, os professores eles vão subindo de nível e vão tendo ali uma alteração em relação aos seus vencimentos, uma melhoria em relação a esses vencimentos, não só em relação ao tempo de serviço, à antiguidade, mas também em relação a especializações, a mestrado, doutorado, enfim, é uma forma também de você valorizar esse profissional. Vamos para a última questão, que diz o seguinte: a autonomia didática científica da UFRJ consiste em algumas faculdades, exceto, letra A, fixar os currículos dos seus cursos, observar as diretrizes gerais pertinentes. Letra B, estabelecer o seu regimento escolar e didático nos termos da legislação vigente. Letra C, aceitar subvenções, doações e legados e cooperação financeira provenientes de convênios com entidades públicas ou privadas. E letra D, conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias. Para responder essa questão, vocês têm que pensar dentro do que é didático e do que é científico, do que tem a ver com o ensino aqui, nessa esfera científica e didática de processo pedagógico. O que está fora disso, se tem um viés mais administrativo, por exemplo, se tem um viés mais relacionado ao gerenciamento de recursos, não compete, não cabe aqui. É um outro tipo de autonomia. Por exemplo, aceitar subvenções, doações e legados, isso está relacionado à autonomia patrimonial, à gestão financeira e patrimonial da faculdade. É um outro tipo de autonomia que nós não vimos ainda, mas as demais nós vimos. Dava para acertar essa questão apenas com essa ótica do que é científico, do que é didático aqui, tá? Portanto, a letra C é a nossa exceção e é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.